Geralmente vocês estão acostumados com o meu marido aqui na frente, o pastor Lucas, né? Ele sempre está aqui pregando, passando a palavra, e eu fico ali embaixo, cuidando das crianças e orando por ele. Hoje a gente trocou de lugar. Ele está ali cuidando das crianças, está orando por mim, né, amor? E, e eu estou aqui falando com vocês para juntos nós meditarmos na palavra de Deus. Hoje é um sábado especial, não apenas aqui nessa igreja adventista, mas em todas as igrejas adventistas. Está sendo feita uma campanha que é feita todos os anos, que se chama Quebrando o Silêncio. É uma iniciativa feita pela igreja contra todos os tipos de abuso. E falar sobre abuso é um tema muito delicado, mas também é um tema muito necessário para a gente falar, especialmente nos dias de hoje. Então, eu gostaria de pensar com vocês um pouquinho no tema, no título dessa mensagem de hoje. O título da mensagem é Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha. Quando eu penso nessa expressão, campo de batalha, vocês sabem o que me vem à mente? Me vem à mente um soldado, que eu tenho certeza que vocês já ouviram a história dele, já leram sobre ele, ou já assistiram um filme que foi feito sobre ele, que se chamava Desmond Doss. Desmond Doss, ele se alistou ali no exército e ele tomou uma decisão diferente de todos os outros soldados. Ele era um adventista do sétimo dia e ele decidiu que em meio à guerra ele não iria se utilizar de armas. Ele não mataria ninguém. E, estranhamente, um soldado, que geralmente está ali no campo de batalha, lutando, guerreando e matando, ele não fez isso. Ele estava no campo de batalha fazendo, sabe o quê? Salvando. Em uma das batalhas que ele participou, ele salvou mais ou menos 75 homens que haviam sido deixados para trás e que certamente morreriam se não fosse a sua intervenção. Então, Desmond Doss, em meio a um campo de batalha, se tornou um refúgio para soldados feridos que iriam morrer, mas que foram salvos por ele. E hoje nós também vivemos num campo de batalha. Nosso mundo tem guerras reais, tem batalhas reais, mas a batalha que nós vivemos vai além de uma guerra física. Nós vivemos numa grande batalha espiritual. E Deus, ele criou a família para um propósito especial. Lá na semana da criação, quando Deus criou Adão e Eva, ele deu uma ordem. Ele disse: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. E Deus, ele instituiu essa sagrada instituição, que é o casamento, a família, com um objetivo muito especial, para ser uma bênção nesse mundo. Mesmo quando o pecado entrou no mundo, o propósito de Deus não mudou. A família deveria ser um lugar de refúgio, um lugar sagrado e abençoado por Deus para ser uma luz nessa terra, uma bênção para todos, uma bênção para a sociedade. Existe um texto que eu acho muito bonito, que está no livro O Lar Adventista, na página 15, eu vou ler para vocês. Fala assim: o lar deve ser tudo quanto está implícito nessa palavra. Ele deve ser um pequeno céu aqui na terra. Um lugar onde se cultivem as afeições em vez de serem reprimidas. E ela fala aqui que a nossa felicidade depende do cultivo do amor, da simpatia e da verdadeira cortesia de uns para com os outros. A nossa felicidade depende disso. Quem não quer ser feliz, não é mesmo? Quando Deus estabeleceu o vínculo familiar, Ele fez isso com objetivos específicos. Gerar, nutrir, acolher, cuidar, amar e formar homens e mulheres preparados para a vida. Não apenas para essa vida, mas para a vida eterna. E formar homens e mulheres com uma identidade especial e com um destino definido. Eu quero que você, se você está aí com a sua família, que você olhe para eles. Se você não está, pense neles, pense na sua família. E me responda: a sua família é ou não é o presente mais maravilhoso que Deus te deu?
Eu tenho certeza que todos vão concordar comigo que sim. Quando eu olho para o meu marido, quando eu olho para os meus filhos, o meu coração se enche de gratidão. E eu falo, Senhor, obrigada pela família que o Senhor me deu. A nossa família é o maior presente que Deus nos deu. Mas por que será que essa família, que é a expressão de todo o amor e do cuidado de Deus por nós, as pessoas que nós mais amamos neste mundo, por que será que justamente essas são as pessoas que muitas vezes, ou que na maioria das vezes, nós mais ferimos e mais machucamos? Se nós pensarmos sobre isso, não tem muita lógica. Aqueles que a gente mais ama são aqueles que a gente mais fere. Esse é o propósito de Deus? Que na família haja um espírito de combate, de discórdia, de opressão? Não. Esse não é o propósito de Deus. E diante disso, todos os dias nós temos que fazer uma pergunta para Deus. Senhor, e uma pergunta para nós mesmos. O meu lar tem sido um pedaço do céu aqui nessa terra? O meu lar tem sido um lugar de refúgio no meio dessa batalha toda que é o mundo, ou o meu próprio lar tem sido transformado em um campo de batalhas? Vocês sabem que a Bíblia, ela traz vários exemplos de lares que se transformaram em algum momento em um campo de batalha. Lares de pessoas que foram chamadas por Deus para uma obra muito especial, mas que em algum momento se transformaram em um campo de batalha. Tem tantos exemplos, mas eu quero falar rapidamente para vocês sobre 2 exemplos. Você pode acompanhar comigo, você que está aí com a sua Bíblia, pode abrir no livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 1 e 2. Gênesis 16, 1 e 2. Diz o seguinte: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Vejam só, vocês todos conhecem a história de Abrão. Ele foi um homem muito especial, ele recebeu um chamado muito especial de Deus. Deus falou com ele e disse: Abrão, olha para as estrelas do céu, você consegue contar? Não dá para contar. Olha para a areia que está na praia, é possível contar? Assim como você não consegue contar as estrelas e os grãos de areia, você vai ter uma descendência tão numerosa e tão abençoada que você não vai poder contar. E dessa descendência virá o Salvador do mundo. E então, a Bíblia diz que Abrão creu, isso lhe foi imputado por justiça. Ele creu, ele aceitou esse chamado. Mas tinha um pequeno percalço no meio do caminho. Um pequeno detalhe: a sua esposa, Sarai, depois teve o seu nome mudado para Sara, ela era estéril e ela não podia ter filhos. E aí aquilo ficou girando na cabeça dela. Eles tinham a idade avançada, a situação estava difícil, para ela entender como que aquilo ia se cumprir. E então ela teve uma ideia. Ela quis agir de acordo com a sua própria inteligência. E o versículo que nós lemos diz que ela deu uma sugestão para o seu marido. Ela disse para ele: Abraão, meu bem, você sabe que na nossa cultura existe um costume que é normal. As mulheres que não podem ter filhos, elas pedem para as escravas terem filhos por meio delas. Isso não é nada fora do comum aqui onde a gente vive. Então, eu quero sugerir para a gente fazer isso, para você ter filho com a Agar. E aí eu vou ter filhos por meio dela. E Abrão, sacerdote do lar, ao invés de buscar o conselho do Senhor e pedir: Senhor, o Senhor aprova isso? A Bíblia diz que ele anuiu, que ele aceitou o conselho da sua esposa. E por causa de uma decisão errada, uma decisão tomada sem a consulta, sem a direção de Deus, uma série de acontecimentos desastrosos começou a acontecer naquele acampamento que, imagino eu, antes devia ser um acampamento calmo, tranquilo. De repente, aquele lar, que foi escolhido por Deus para um propósito especial, se tornou em um campo de batalha. E quando um lar ele começa a se transformar em um campo de batalha, geralmente
para não dizer que é uma regra, mas geralmente o abuso aparece. Aí, nesse meio dessa batalha, o abuso aparece. Quando a gente pensa em abuso, já vem na nossa mente o quê? O abuso físico, o abuso sexual, que são dos piores tipos de abuso, que causam uma cicatriz, uma marca muito profunda e que precisam ser tomadas providências quando esse tipo de abuso acontece. Uma denúncia, um apoio, uma ajuda profissional, psicológica para a vítima, uma rede de apoio para que ela consiga superar e vencer esses traumas. Mas esse tipo de abuso é o único abuso que existe? Não. Eu quero falar hoje também para vocês sobre um tipo de abuso que está presente, inclusive, em muitos lares cristãos, inclusive em lares de dentro das igrejas, que é o abuso emocional, o abuso psicológico, o abuso de poder, a severidade, a opressão e a violência. Essas coisas não fazem parte do plano de Deus para a família. E aqui na história de Abrão, quando a gente começa a ler a narrativa, que nós não temos muito tempo para explorar aqui, a gente vê que o abuso estava ali. A serva, ela começa a se achar muito boa, ela começa a se achar muito superior do que a sua senhora. E ela começa a provocar a sua senhora. Olha aqui, ó. Olha, Sara, o que eu tenho na minha barriga que você não tem. Olha o que eu pude dar para o seu marido que você não pôde. Eu tenho um filho, você não tem. E Sara começa a sentir aquela opressão, aquele abuso emocional, aquela angústia, aquele abuso psicológico. E como que ela responde à atitude da serva? Com mais abuso. A Bíblia diz que ela maltratou a sua serva Agar a tal ponto que a serva grávida, com um bebê na barriga, com um filho no seu ventre, decide sair daquele acampamento, se mandar dali sem olhar para trás. E de repente ela está ali perdida, no meio de um deserto, grávida, a sua comida acaba, a sua água acaba e ela está a ponto de morrer. Um lar que se tornou um campo de batalhas. E não apenas o lar de Abraão, mas outros lares. Eu quero falar agora sobre um descendente dele. Abra lá em Gênesis capítulo 37, versículo 3, um pouquinho mais para frente. Gênesis 37, 3. Diz o seguinte: ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Israel, quem é esse homem? Jacó. E olha, meus amigos e minhas amigas, uma casa, exemplo, que se tornou um verdadeiro campo de batalhas, que teve confusão atrás de confusão, foi essa. Decisões erradas tomadas lá no passado foram desencaminhando e bagunçando com muitas e muitas coisas naquela casa. E o abuso, ele pode ser visto em várias partes da narrativa dessa família ali de Jacó. Para começar, sua própria filha foi violentada. Aí os filhos ficaram com tanta raiva, tão irados, que eles demonstraram a sua ira de uma forma sanguinária. E então Jacó tem duas esposas, que na verdade são duas irmãs. E a rivalidade entre elas é enorme. Uma pode ter filhos, a outra não pode. As duas disputam a atenção pelo marido. E de repente aquela que não podia ter filhos é abençoada por Deus e tem um filho muito especial, para quem Deus tem um plano especial, que é José. E o que Jacó faz? Ele ama José mais do que todos os outros filhos e ele não se incomoda em esconder isso. Aqui nesse versículo que a gente leu, fala que ele fez um presente especial, ele fez uma túnica colorida, algo especial, e ele deu apenas para o seu filho José. Vocês acham que os irmãos de José tinham ciúmes dele ou não? Eles morriam de ciúmes do irmão. E esse ciúme se transformou em ódio. E esse ódio se transformou em abuso.
Naquela triste passagem, naquele triste momento onde nós vemos a história de José jogado num poço, a gente encontra vários tipos de abuso. Ele sofreu o abuso físico, lançado naquele poço, machucado, abuso psicológico, emocional dos irmãos, que com certeza falaram palavras terríveis, que feriram profundamente a José. Eu tenho certeza que aquele foi um momento muito triste. E por fim, eles decidem vender o próprio irmão como escravo para uma terra bem distante, para que eles nunca mais vejam José na vida deles. E na verdade eles não queriam nem vender o irmão, eles queriam matar o irmão. Vários tipos de abuso. Um lar que foi escolhido por Deus para um propósito especial e que se transformou em um campo de batalhas. 2 exemplos. A gente tem 2 formas de aprender. A gente pode aprender por exemplo. Eu posso ver o exemplo de alguém que está fazendo uma coisa muito certa e falar, olha, eu vou seguir esse exemplo. E nós podemos aprender por contraste. Eu vejo alguém que está fazendo uma coisa muito errada e eu aprendo assim, não posso fazer isso. E nós vamos aprender aqui por contraste. O que é que eu devo fazer dentro da minha casa, dentro do meu lar, para evitar que a minha casa se torne um campo de batalhas? Como cumprir o propósito de Deus para a minha família? Como cumprir o propósito de Deus para que o meu lar seja uma bênção neste mundo e seja uma bênção nessa terra? Eu gostaria de abrir com vocês em Colossenses, para nós vermos o primeiro conselho, o conselho de alguém muito inspirado por Deus, do apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 3, versículo 14. Diz o seguinte: acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Paulo, ele coloca o amor como a virtude mais importante para os seres humanos. Ele fala, se eu tiver tudo, se eu entregar meu corpo para ser morto, se eu fizer o bem, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. E no nosso lar, nós devemos ter amor. Existe alguém, uma pessoa chamada Lenders, que escreveu, se houver amor na sua vida, isso pode compensar muitas outras coisas que lhe faltam. Caso contrário, não importa o quanto você tiver, nunca será o suficiente. Então, o amor é algo que importa para nós. Todos nós queremos, sentimos essa necessidade de nos sentir amados. E nós devemos demonstrar, você não ama a sua família, você ama o seu cônjuge, você ama os seus filhos, você ama os seus pais. Então, demonstre esse amor. Porque quem ama, cuida e não maltrata. Quem ama, cuida e não maltrata. Deus, ele deu uma responsabilidade especial para cada membro da família. E eu queria falar um pouquinho sobre essas responsabilidades. Eu vou ler mais um texto daquele livro, Lar Adventista, para falar sobre a responsabilidade especial do pai. Aqui diz o seguinte, na página 212. O pai, eu tenho certeza que aqui tem muitos pais, então prestem atenção. O pai representa o legislador divino na sua família. É o colaborador de Deus, promovendo os graciosos desígnios de Deus para a sua família, estabelecendo em seus filhos elevados princípios. O pai é o sacerdote da família, apresentando ante o altar de Deus o sacrifício da manhã e da noite, da tarde, confessando os pecados cometidos por si e pelos seus durante o dia. Então Deus deu uma responsabilidade muito grande e muito especial para os pais, de serem o representante de Deus dentro do seu lar, de serem o representante de todas as características de Deus. Pense, pais, eu sou um representante de Deus aqui no meu lar. Quando os meus filhos, quando a minha esposa olha para mim, eles têm que ver os atributos e as características de Deus, porque eu estou representando esse Deus.
E devo oferecer todos os dias a minha família, de manhã e à tarde, diante de Deus. Os pais devem apresentar a sua família diante do altar de Deus e confessar os seus pecados e os pecados da sua família. E eu sei que tem muitas mães que exercem esse papel, porque muitas vezes são mães sozinhas, né, mães solo, ou mães que o marido não é um marido cristão e que elas têm que exercer esse papel. E sobre essas mães, Deus derrama o poder, Deus derrama a porção dobrada do Espírito Santo, as habilitando para fazer esse papel tão importante que deve ser realizado no lar. E agora, pensando sobre a responsabilidade que Deus deu para as mães dentro da família. Na mesma página 212, a mãe é a rainha do lar e os filhos são os seus súditos. Ela deve governar a casa sabiamente na dignidade da sua maternidade. A sua influência no lar deve ser excelsa, a sua palavra, lei. Os filhos devem ser ensinados a considerar sua mãe não como uma escrava, cujo trabalho seja servi-los, mas como uma rainha que deve guiá-los e dirigi-los, ensinando-os linha a linha, preceito a preceito. Que lindo, a mãe é a rainha do lar, é aquela que recebeu de Deus um dom inestimável, um dom que é nosso, que é a maternidade. É aquela que gera e que tem o privilégio de ensinar e guiar com sabedoria seus filhos, o seu lar, a sua família, nos preceitos e nos princípios de Deus. Os pais devem estar unidos nessa obra de educar os filhos para a eternidade. E amar significa fazer tudo que o meu filho quer, deixar ele fazer tudo que ele quer fazer? Isso significa amar? Não. O amor de Deus, ele tem duas coisas muito importantes. Esse amor maravilhoso e a firmeza. Os princípios de Deus, eles são firmes como a rocha. E Deus espera que no nosso lar a gente tenha a mesma firmeza. Os princípios são firmes como a rocha. Mas na mesma proporção que eu tenho que ter o amor, na mesma proporção eu tenho que ter a firmeza. Porque isso dá equilíbrio, isso dá uma disciplina que ela é sábia. É a disciplina como a disciplina de Deus. Deus não nos disciplina. A disciplina, ela é importante no lar. Quer ver? Vamos ler aqui o texto de Efésios. Efésios, capítulo 6. A gente viu aqui a responsabilidade do pai, nós vimos a responsabilidade da mãe. Agora vamos ver qual é a responsabilidade dos filhos dentro do lar. Efésios 6, versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Filhos, obedeçam vossos pais no Senhor, porque isso é justo, isso é um mandamento. E você vai ter uma recompensa ao fazer isso. E esse mesmo Deus que ordena aos filhos que eles devem obedecer aos seus pais no Senhor e dá essa ordem divina, ele continua dando uma ordem divina no versículo 4. Ele diz o seguinte: e vós pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O texto fala: pai, não provoqueis a ira os vossos filhos. Não faça provocação que surja no coração deles o sentimento de injustiça, de rebelião, de raiva, mas discipline eles. Aqui, ó, na disciplina e na admoestação do Senhor. A disciplina dentro do lar, ela é extremamente importante, na verdade ela é fundamental para o desenvolvimento moral, psicológico, emocional e físico dos filhos. A disciplina é extremamente importante. O problema é que muitas pessoas confundem o que é a disciplina, o que é a firmeza, a autoridade que Deus concedeu
aos pais, confundem isso com autoritarismo, severidade, opressão emocional, opressão física, violência e maus tratos. A disciplina do Senhor, ela é uma coisa. Agora, a violência, a opressão, o abuso emocional é outra coisa. Isso está longe dos propósitos de Deus. Eu, inclusive, indico para aqueles pais que têm ali a vontade de disciplinar os seus filhos no Senhor, que leiam o livro Orientação da Criança. Ele tem 9 capítulos, só falando sobre a disciplina e nos dando ali uma luz importante sobre como devemos disciplinar os nossos filhos. E nesse mundo acontece muito dentro dos lares, de virar esse campo de batalha, e aí o que acontece? Palavras impensadas, palavras que são como uma seta afiada que machuca o coração e que vão permanecer ali. Aquelas palavras que os filhos vão absorvendo, aquelas palavras maldosas. E às vezes, eu não digo isso só dos pais que fazem isso para os filhos, às vezes os filhos, eles também têm esse tipo de comportamento e falam para os seus pais palavras que machucam, palavras que magoam. E acaba se tornando um ambiente extremamente nocivo, extremamente negativo para toda a família. Desequilibra a família. Esse tipo de coisa não deve estar presente no lar dos cristãos. Eu sei que é difícil manter a paciência, acreditem, eu sei por experiência própria. Todos os dias é uma luta. A gente tem ali as nossas diferenças com o nosso cônjuge, a gente tem nossos dias de estresse, todo mundo tem seus dias difíceis. A gente tem, às vezes, que repetir tantas vezes e parece que o filho não está aprendendo e a gente tem que ter um teste de paciência. Eu sei que é difícil manter o domínio próprio, porque vocês sabem que a raiz de tudo isso daí, de todo esse abuso, de todas essas palavras negativas, dos maus tratos físicos, a raiz de tudo isso é a falta de domínio próprio. O problema está em mim, porque eu não tenho domínio próprio suficiente para respirar, me acalmar e falar com amor e firmeza com o meu filho ou com o meu cônjuge. Eu já tenho que sair xingando, gritando, me descontrolando. Eu não tenho domínio próprio para disciplinar ali na admoestação do Senhor, mas já quero chegar batendo, puxando cabelo, jogando sapato, enfim. Isso está na falta de domínio próprio. Então, nesse livro que eu indiquei para vocês, tem um conselho que eu vou deixar aqui para vocês todos. Orientação da Criança, página 267. Desejo dizer a cada pai e mãe, se tendes um temperamento precipitado, buscai o auxílio de Deus para vencê-lo. Quando sois tentados a perder a paciência, entrai no vosso aposento. Ajoelhai-vos e pedi a Deus que vos ajude a exercer a devida influência sobre os vossos filhos. Está difícil, você está sentindo que vai perder a paciência, que vai desmoronar, que o negócio não vai ficar bom, saia de cena. Sai de cena, vai para o seu quarto, vai dar uma caminhada, sai dali, porque senão você vai ferir e prejudicar as pessoas que você ama. E vai se ajoelhar, vai pedir força para Deus que te ajude a vencer o seu temperamento. Porque às vezes a gente quer lutar as nossas batalhas sozinhos, quando a gente tem uma mão estendida para nos ajudar. O poder para vencer essas nossas debilidades, esses nossos temperamentos, está à nossa disposição. Nós só temos que pedir e fazer uso e confiar e buscar a Deus para nós termos um espírito mais generoso, mais compassivo e mais cheio de cortesia e amor para com todas as pessoas, especialmente para aquelas pessoas que nós amamos. Vamos buscar, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, a orientação e a ajuda do Senhor para edificar um lar sobre a rocha, que seja firme, porque nós estamos vivendo num tempo, o tempo urge. Quantos aqui duvidam de que o tempo se aproxima e que Jesus está voltando? Jesus está voltando. Existe prioridade maior nesse mundo do que preparar a minha vida e a vida da minha família para esse dia do encontro com o meu Salvador?
Existe prioridade maior do que essa, meus irmãos? Não existe prioridade na minha vida que deva ser maior do que essa. E por isso, nós temos a necessidade diária. Não é um dia ou outro, é a necessidade diária de buscar a Deus individualmente todos os dias, de fazer o seu devocional, de apresentar a sua família diante de Deus de manhã e à tarde. Nós temos o dever diante de Deus de rogar todos os dias a Ele: Senhor, me derrama Teu Espírito, me batiza com Teu Espírito, batiza a minha família com Teu Espírito. Nós devemos pedir isso todos os dias. Nós devemos pedir a Deus: Senhor, me ajuda a vencer o meu temperamento, porque a minha natureza humana é essa, é cheia de pecado, é cheia de defeito, é cheia de falhas. Quando eu vejo, eu já feri. Quando eu vejo, eu já tive uma atitude de abuso emocional, às vezes até físico, com uma pessoa que eu amo. E aquilo feriu no meu coração e já foi tarde demais. Então me ajuda, Senhor. Nós devemos pedir e lutar todos os dias, meus irmãos. Me ajuda, Senhor, a vencer o meu temperamento, as minhas falhas, os meus defeitos de caráter. Me ajuda a ser como Jesus seria dentro do meu lar. Imagine só, se por um dia Jesus te desse uma folga. Ele falasse assim: olha, Raquel, eu vou te dar uma folga hoje. Eu vou viver a sua vida por você. E naquele dia, Jesus levantasse da sua cama em você. Ele calçasse as suas sandálias, ele vestisse a sua roupa e ele fosse viver todo o seu cotidiano, toda a sua rotina no seu lugar. Mas aí, com o seu corpo. Vocês acham que as pessoas perceberiam a diferença na sua forma de tratar e de lidar com cada um? Porque isso daí não é uma ilustração impossível. Essa é a obra que Jesus quer fazer em você. Jesus quer viver em você. E que a religião que você prega não seja uma religião de boca, mas uma religião prática. Ele quer viver em você e Ele quer que as suas atitudes sejam as atitudes dEle. Ele quer que você trate as pessoas e lide com elas da forma como Ele mesmo trataria. Então vamos aproveitar que esse poder está à nossa disposição e vamos lutar com toda a nossa força, com todo o nosso vigor, para salvar a nossa família e para que ela seja um lugar de refúgio neste mundo e não um campo de batalha. E agora eu quero falar para os jovens, eu quero fazer um apelo especial para os jovens, porque eu não posso falar sobre abuso e não ter uma conversa especial com vocês, adolescentes, jovens, vocês que ainda não escolheram a pessoa com quem vocês vão passar o resto da sua vida. Vocês têm que orar por esse assunto, gente. Tem que orar por esse assunto e não é orar assim: Senhor, prepara a pessoa para mim, em nome de Jesus, amém. Não é isso não. Você tem que orar 10 vezes mais. Se você ora por isso, você tem que orar 10 vezes mais para tomar essa decisão. Sabe por quê? Porque depois da decisão que a gente toma, de se entregar para Jesus, de receber Ele como nosso Salvador pessoal, essa é a decisão mais importante que você vai tomar na sua vida. Porque dessa decisão vai depender o destino eterno, seu mesmo, o destino eterno dos filhos que você vai ter. E eu vou falar uma coisa terrível, mas que acontece. Uma coisa terrível. Muitas vezes, mas não é pouco não, muitas vezes o abuso ele já começa dentro do namoro. A pessoa está namorando com outra pessoa que é abusiva. Não respeita, falta com respeito, fala palavras impacientes, xinga, quer bater boca falando palavrão. Muitas vezes, até maltrato físico mesmo, sabe? De pegar, de segurar forte. Eu já ouvi muitas e muitos relatos como esse de pessoas que sofrem abuso dentro do namoro. Mas aí o abusador, aquela pessoa que abusa, ela fala assim: ai, mas eu te amo tanto, me perdoa. Ela chora, ela fala que vai mudar. Não cai nessa conversa. Jovens, isso é muito sério. O abuso é muito sério. Vocês não podem tolerar o abuso.
Não podem tolerar, porque vocês têm um valor inestimável. Vocês não podem se casar com uma pessoa que não reconheça esse valor que você tem e que não te trate exatamente com o valor que você tem. O sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Então você encontra uma pessoa que seja fiel a Deus, que ame a Deus mais do que tudo e que siga os princípios dele mais do que tudo no mundo. Esse é o primeiro passo. E percebeu qualquer tipo de abuso, não cai naquele pensamento, não, ai, mas eu amo tanto essa pessoa, não vou conseguir viver sem ele. Você vai conseguir viver e muito melhor sem essa pessoa, porque Deus tem maiores planos para a sua vida do que aquilo que você acredita. Então, por mais que possa doer em você, termine esse relacionamento, porque esse não é o plano de Deus para a sua vida. E agora eu quero finalizar essa mensagem e partir para o final dessa mensagem, fazendo uma reflexão com vocês. Talvez diante de tudo que a gente viu aqui, diante de tudo que a gente pensou, você pode ter pensado assim: eu não estou cumprindo exatamente o propósito de Deus para mim. A minha família tem se tornado muitas vezes num campo de batalha. E não é isso que Deus quer para mim. Eu quero te contar uma coisa muito especial agora. O nosso Deus, Ele é um Deus de restauração e Ele é um Deus de milagres. Esse é o nosso Deus. Lembram da história de Abrão que a gente viu lá no começo? Tudo confuso? Deus, Jesus Cristo veio aqui nessa terra em pessoa. Ele foi lá naquele deserto encontrar Agar. Ele abriu uma fonte de água no meio do deserto. Ele salvou a vida dela, salvou a vida do seu filho, reconstruiu o lar de Abrão, de Sara. Ele deu um presente para eles que foi Isaac, e ele fez uma obra de restauração, de cura e um milagre naquela família. Ele restaurou tudo que estava em pedaços. Lembra da história de José? Acabou daquele jeito? Não. Deus, Ele restaurou aqueles irmãos, aquele ódio, Ele transformou em perdão. Deus, Ele fez uma obra magnífica de milagre, de cura e de restauração na vida daquela família. E Deus, Ele também é capaz de fazer essa obra de restauração, de cura e de milagres na sua família, na sua vida e na minha vida. Para finalizar, eu quero falar para vocês sobre a história de uma mulher. Ela era uma menina ainda muito nova e ela sofreu abuso, ela foi violentada, abusada pelo seu tio. E aquela menina, ela cresceu, e quando ela se tornou uma adulta, aquele abuso que ela sofreu havia sido um problema, um trauma, trazido tantas marcas emocionais e psicológicas, que ela, quando virou adulta, ela caiu numa vida de pecado, ela se afundou no pecado. E ela se sentia completamente sem valor. As pessoas que passavam por ela sempre olhavam assim com aquele olhar de julgamento, aquele olhar de desprezo. Ela nunca havia recebido amor, carinho, um olhar de gentileza. Ela achava que ela não tinha valor nenhum. E de repente aconteceu algo terrível. Ela foi pega no pecado. E aonde ela morava, a pena para a prostituição era a morte. E então aquela mulher, ela sabia, aquela moça sabia, que havia chegado o seu dia de morrer. Que havia chegado o fim da sua vida. Uma vida tão sofrida e sem significado. Essa moça, ela estava acuada no canto, provavelmente agachada, com os olhos fechados e as mãos protegendo o seu rosto, esperando receber a sua sentença de morte. Uma chuva de pedras que ela receberia e selaria ali o final da sua vida. E então aquela moça, Maria, ela esperou, ela tremia, seu corpo suava, mas as pedras não vieram. E quando ela abriu lentamente os seus olhos e tirou as mãos do seu rosto, ela viu que os seus acusadores estavam indo embora e se afastando um por um. E quando ela olhou ao seu redor, os seus olhos se depararam com os olhos de alguém muito especial. Ela teve um encontro pessoal com Jesus.
E quando Jesus olhou para ela, vocês sabem qual foi o olhar que ela recebeu? Um olhar doce, um olhar gentil, um olhar de amor, um olhar que estremeceu o seu coração. E pela primeira vez, depois de tantos anos, ela se sentiu amada. Ali naquele momento, Jesus começou uma obra de milagre e de restauração na vida de Maria Madalena. Ele expulsou todos os demônios que a atormentavam. Ele curou todas aquelas feridas, porque a vida dela se desfez em pedaço. Sabe quando a gente sofre um abuso, a gente sente que está faltando um pedaço. A gente sente que a nossa vida foi esmigalhada, que está faltando algum pedaço ali, que está tudo meio errado. As coisas não ficam iguais. Mas Jesus, Ele fez um milagre da restauração e da cura. Ele pegou os pedacinhos da vida dela e juntou os pedacinhos da vida dela, e Ele curou a vida dela. Ele mostrou para ela o valor que ela tinha, como ela era importante, como Ele poderia salvar a sua vida. E Maria Madalena, quando quase todos os discípulos de Jesus abandonaram Ele com medo, com vergonha, ela não abandonou o seu Salvador, ela permaneceu ali aos pés da cruz. E na manhã da ressurreição, ela foi a primeira a chegar no sepulcro. Tal era o seu amor por Jesus, e ela foi recompensada por aquele amor. Jesus apareceu para ela e ela foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Ela foi a primeira pessoa neste mundo a anunciar a mensagem gloriosa da salvação e da ressurreição. Jesus ressuscitou, Ele vive. Ele não está morto, mas Ele vive e Ele voltará para nos salvar. Ela foi a primeira a anunciar a ressurreição do seu mestre. Deus refez a vida de Maria Madalena. E Deus, Ele tem o poder. Esse amável Jesus que olhou para ela com seus olhos de amor, é o mesmo Jesus que nos olha com amor hoje, que estende a sua mão e fala: filho, filha, eu posso te curar, a minha cura está à sua disposição agora. Sabem, amigos, eu também já sofri um tipo de abuso na minha infância, que me causou uma tristeza, uma cicatriz e marcas profundas. Mas eu experimentei e tenho experimentado o poder de cura, de restauração e o poder de milagres na minha vida. E é por isso que eu digo para você hoje: se você sofreu algum abuso na sua vida, na sua infância, se você tem sofrido algum abuso na sua vida, a mão de Deus é poderosa para te curar. Você sabe, eu não vou falar sobre as providências, sobre essas coisas. Eu estou falando do seu interior e do poder de Deus. As outras coisas a gente já sabe que tem que ser feitas, como eu comentei aqui. Mas esse poder restaurador, ele está disponível para você hoje. Talvez você pense: a minha família está em pedaços. Eu preciso que o meu lar seja juntado os pedaços dele, e que Deus faça um milagre no meu lar. Esse milagre está à disposição para você hoje. E é por isso que agora nós vamos ouvir uma mensagem musical. E eu quero que você aproveite esse momento. Se você precisa desse poder restaurador de Deus na sua vida, clame a Deus. Porque Jesus está olhando com aquele olhar de amor para você. Clame a Deus pelo milagre da restauração. Se você está aí com a sua família, aproveite esse momento para dizer a eles o quanto você os ama. Para pedir perdão, se for preciso. E para renovar diante de Deus o desejo que vocês têm de levar essa família em segurança rumo a Canaã celestial. E se você sentir o toque de Deus para essa restauração, você pode se colocar em pé com a sua família e eu vou orar por você depois.
por ter perdido a inocência pura que eu vivi. Pedaços que de mim caíram pareciam ter caído no vazio, mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Longe caminhei sem ter Deus, e até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saídas. Na mesma armadilha eu caí, mas Deus ouviu, e Ele ouviu o meu clamor. Quando pequei, é feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. E a fórmula divina pra vencer a tentação é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças pra enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Senhor, nosso Deus e nosso maravilhoso Pai, eu sei que os teus olhos de amor estão voltados para essa igreja. Eu sei que os teus olhos de amor estão voltados para aqueles que estão assistindo
nas suas casas, onde quer que estejam. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor está vendo quantas vidas e quantas famílias precisam do Teu poder restaurador e milagroso, Senhor. O Senhor está vendo quantas pessoas estão clamando a Ti nesse momento pela cura, pela restauração, pelo Teu milagre. Esse milagre transformador que o Senhor operou na vida de Maria Madalena, que se tornou uma grande missionária. Pai, nós estamos esperando que o Senhor opere esse milagre nas nossas vidas, Senhor, e nas nossas famílias. Eu rogo agora de maneira especial por aqueles que já sofreram algum tipo de abuso, que o Senhor seja o bálsamo que eles precisam, Pai. Eu quero te rogar, Senhor, nesse momento em especial, pelas famílias que estão quebradas, que estão em pedaços, e te rogar, Senhor, em nome de Jesus, restaura essas famílias e faz delas um lugar de refúgio neste mundo, Pai. Pai, que essas famílias que estão aqui apresentadas diante de Ti, Senhor, que essas famílias estejam completas, prontas e preparadas naquele grande dia quando Cristo voltar. E que nós tenhamos a felicidade indescritível e maravilhosa de passar toda a eternidade contigo e com a nossa família, com aqueles que nós amamos. Nos abençoe, nos proteja. Esteja conosco em todo esse restante de sábado. Em nome de Jesus. Amém.